Olá, meu nome é Ian, sou aluno do primeiro ano do curso de História na Univille. E esse trabalho é sobre falar do projeto de federalização na Univille que ocorreu em 2011. Olá, meu nome é Juan, também faço parte da licenciatura em História da Univille e iremos falar sobre o projeto da federalização da Univille. Falarmos sobre a federalização, precisamos falar sobre desenvolvimento. Desenvolvimento é uma palavra que tem diversos significados e conceitos, que durante o século XX foram atrelados a uma lógica social e econômica. Para o doutor em administração Elinaldo Santos, da Universidade Federal da Bahia, a palavra desenvolvimento originalmente foi utilizada pela área da biologia para falar sobre processos evolutivos biológicos. Mas para as ciências sociais, essa palavra está muito atrelada a uma lógica darwinista e eurocêntrica de visão de mundo, ou seja, uma visão ideal sobre aquilo que seria uma sociedade desenvolvida. Para as ciências econômicas, esse conceito está muito atrelado à consolidação do sistema capitalista, ou seja, uma sociedade industrial, urbana e de acúmulo de capital. Com a formação dos Estados nacionais, o Estado se responsabiliza pela qualificação da mão de obra. Trazendo para um contexto nacional, o desenvolvimento brasileiro se constitui com o governo de Juscelino Kubitschek. Nele, se estabeleceu o plano de metas, com os investimentos estatais em infraestrutura e geração de energia. Ainda nesse planejamento, o JK inclui como última parte a área da educação, especialmente a área de ensino médio e ensino superior. No ensino médio, ele queria expandir a área de ensino técnico. E no ensino superior, ele queria aumentar a quantidade de faculdades e instituições e também expandir na área de engenharia, física, econômica e matemática. Os reflexos dessas políticas desenvolvimentistas refletiram também em Santa Catarina, com a criação de mais instituições de ensino superior. A economia catarinense ganhou impulso com o crédito industrial aliado da expansão e infraestrutura do governo do estado. Durante o governo de Celso Ramos, entre 61 e 66, é criado o PLAMEC, que seria um plano de metas do governo catarinense para com a sua região. Igual ao plano de metas, o PLAMEC também inclui a área de educação, no qual destinou 11,6% do total dos seus recursos. No ensino superior, destaca-se a criação da Escola Superior de Administração, ESAG, e a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Neste mesmo momento, surge a Faculdade de Ciências Econômicas de Joinville, que mais tarde se tornaria a Universidade Regional de Joinville, que é a Univille. Em meados de 1967, a Faculdade de Ciências Econômicas de Joinville, junto ao Conselho Federal de Educação, submeteu 50 acadêmicos a questionário sobre qual a importância do curso de Economia e qual a situação do corpo docente. Neste momento, é iniciadas discussões sobre o papel do Instituto de Educação Superior no desenvolvimento regional e local. No mesmo ano, a faculdade é incorporada pelo Poder Público Municipal e se torna a Fundação Joinvilense de Ensino, Fundage. A fundação mudaria de nome mais 3 vezes ao longo de sua existência. Em 1961, para a Fundação Universitária do Norte Catarinense, ou FUNC. Em 1975, para a Fundação Educacional da Região de Joinville, ou FURG. E por último, em 1996, mudou para a Universidade Regional de Joinville, ou Univille. Em 1966, o assessor de planejamento municipal Heraldo do Vale informou um relatório que Joinville, entre 1960 e 1964, registrava o maior índice de crescimento populacional relacionado às imigrações recentes acontecidas na época, devido às oportunidades de trabalho nas fábricas. E com isso, a qualificação da mão de obra se torna um dos pilares para o crescimento do complexo industrial joinvilense. Ainda nesse momento, o município participava em primeiro lugar do estado em arrecadação tributária e não podia claramente deixar o seu progresso atrasar. Em uma entrevista concedida para a historiadora Dúnia de Freitas, Nilson Bender, prefeito de Joinville entre 1961 e 1967, discorre sobre seus pensamentos em relação ao desenvolvimento da cidade. Abre aspas. A ideia que vigora até hoje no mundo é de que seus países desenvolvidos devem ajudar os países subdesenvolvidos no seu desenvolvimento. A grandeza de Joinville dependia do crescimento do desenvolvimento de seus municípios vizinhos, porque Joinville, polarizando toda a economia da região, acabaria sendo beneficiária do progresso dos municípios vizinhos. Com base no que vimos, fica evidente que o surgimento do ensino superior em Joinville e o nascimento do que hoje chamamos de Univille se dá por efeitos de áreas desenvolvimentistas no qual o Brasil respirava.
Com o país imerso em uma ditadura, viu-se em um âmbito local no norte do estado de Santa Catarina iniciativas sendo tomadas por lideranças políticas e empresariais locais, com a finalidade de concretizar seu crescimento industrial. A historiadora Sônia Mendonça, doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo, acrescenta o seguinte: não se esgotou com o encerramento do governo JK, ou com o fim da experiência democrática, pois no regime autoritário iniciado em 1964, o modelo recobrou o fôlego, sendo inclusive aprofundado. A ditadura militar no Brasil provocou diversas mudanças no ensino superior. A perseguição aos professores e a repressão aos movimentos estudantis se intensificaram no momento. Mas junto da nova doutrina adotada pelo Estado brasileiro, o governo militar implementou um grupo de trabalho assessorado pela United States Agency for International Development, ou USAID, cujas recomendações eram de uma mudança no caráter universitário, mas também de expansão. Estas mudanças nas universidades deveriam seguir um novo modelo empresarial. Segundo a historiadora Ilanil Coelho, atual coordenadora do curso História no Joinville, as universidades deveriam conter uma série de normas, como cortar despesas e um instrumento de formação de mão de obra especializada, disciplina com valores pátrios inculcados. Agora que falamos um pouco sobre o contexto histórico da universidade, podemos ir adentrando no tema da federalização. Hoje, qualquer um que pesquisar sobre a Univille nos navegadores vai se deparar com a seguinte informação: Univille, Universidade Comunitária. Mas o que são universidades comunitárias? Em resumo, são universidades que cobram mensalidades, mas não têm fins lucrativos, prometendo reinvestir todo o valor pago pelos estudantes no ensino, pesquisa e extensão, promovendo assim o desenvolvimento da comunidade local e regional. Com tudo isso em mente, eu e meu colega Juan, enquanto procurávamos fontes para o nosso trabalho, este mesmo trabalho, no acervo do Laboratório de História Oral da Univille, o LHO, encontramos diversos documentos que demonstram grande insatisfação dos estudantes em relação à universidade e que criticam esse caráter comunitário. Em sua maioria, as críticas são relacionadas à universidade cobrar mensalidades pelos seus cursos e que a instituição funciona mais como uma empresa do que uma universidade comunitária. Esses documentos que analisamos correspondem a um período relativamente curto, entre 2009 e 2011, se analisando em relação à ideia de federalização da universidade ou estadualização que existe desde a década de 80. Ao analisarmos esses documentos, ficam evidentes alguns pontos. Primeiro, a participação ativa do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Segundo, o movimento pró-federalização comunicava diretamente com outras IES, ou instituições de ensino superior, do sistema CAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais, especialmente com a FURB, que até hoje ainda tenta se federalizar. O último ponto importante é que esse projeto teve um envolvimento político ativo na Câmara de Vereadores de Joinville. Já expandindo nesse ponto de envolvimento político, temos 3 documentos que representam bem. O primeiro deles é a convocação para uma reunião do Fórum Parlamentar da Câmara de Vereadores para debater a transformação da Univille em uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade. O segundo documento é uma cópia do projeto de lei proposto pelo ex-vereador Edilson Mariano, que transforma a Univille em uma instituição pública e que congelaria as mensalidades. E o último documento é a justificativa desse projeto de lei que mencionei, que argumenta sobre a falta de vagas no ensino superior e que as vagas, em sua maioria, são em instituições privadas, na qual dificultam o acesso dos mais pobres para a educação superior. Nós entramos em contato com o ex-vereador Edilson Mariano e o entrevistamos sobre esses documentos e como ele recorda do movimento na época. Meu nome é Edilson Mariano. Eu atualmente estou morando aqui em Ribeirão do Meio, em Campo Alegre, né? Mas morei por mais de 40 anos em Joinville, né? E de 2002, na verdade 2001 até 2016 eu fui vereador na cidade de Joinville, né? Sou formado também, fui formado em 2001 na Univille, né? Formação em História. Sou casado e estou aí à disposição dos jovens acadêmicos. Bom, na verdade, ideologicamente, eu sempre defendi ensino público na educação, enfim, serviços públicos gratuitos, né, para todo mundo, na linha da universalização, né, de serviços públicos para todos terem acesso.
Então, uma questão que a gente, inclusive, quando foi eleito vereador, né, a gente participou das campanhas e tal, e a gente colocou essa discussão nas nossas propostas de campanha, né, de que nós estaríamos sempre na luta aí por serviços públicos, né, para todos, gratuitos, né, e então, nesse sentido, quando a gente chegou à Câmara, a gente começou a fazer essa discussão. Na verdade, em 2010 foi uma retomada, a gente começou muito antes já a fazer esse debate da federalização da Univille, né? Já em 2005 já tem trabalhos. Então a gente fez comissões, né, de estudo, onde a gente buscou nas comissões da Câmara de Vereadores trazer esse debate em Joinville. Isso acabou ganhando força também quando começou a se discutir a questão de ter uma universidade federal, né, em Joinville, que não tinha oportunidade, e a gente começou a fazer a discussão, não, para que fazer uma do zero de nova, por que não transformar a Univille, que é uma entidade comunitária, que, do ponto de vista jurídico, inclusive, é um ornitorrinco, né, porque é uma entidade comunitária, né, então não é pública, não é privada, por outro lado, foi fundada pelo município, pela Prefeitura de Joinville, como uma fundação, portanto, é pública. Mas aí se tornou uma universidade comunitária, e aí as pessoas têm que pagar mensalidade, mas também recebe recurso do governo, o próprio orçamento do município tinha previsão de parte do orçamento para ser destinado para a fundação. Então, toda essa discussão e essa posição também ideológica que a gente tem, né, de defender serviço para todo mundo, serviço público para todo mundo, acabou fazendo com que a gente levantasse essa discussão na Câmara, né? E também, na época, o próprio DCE também, que estava na universidade, DCE para lutar, também levantou essa questão da federalização da Univille. Então, a gente tinha um mandato que era sempre linkado aí com as lutas dos estudantes, da classe trabalhadora. Então, o DCE tinha essa reivindicação, a gente também tinha essa discussão como uma discussão correta a ser feita, e aí a gente começou a fazer esse debate, então, da federalização da Univille. Começamos a reunir, através da Câmara, criamos comissão especial, e reunir, então, os atores, né, da sociedade joinvilense aí, para discutir essa questão da federalização. E teve uma discussão interessante, porque nós reunimos a direção da Univille, os estudantes, as entidades representantes, né? E foi uma boa discussão, mas ao fim e ao cabo, né, a coisa não se concretizou, né? E a gente não teve as forças para, de fato, fazer valer essa reivindicação. Eu lembro que à época também ocorreu a FURB, né, que era também uma entidade nos moldes da Univille, também uma universidade comunitária, e lá também houve todo esse debate, e lá eles conseguiram transformar a FURB numa federal. O governo federal acabou assumindo, incorporando a FURB. E aqui em Joinville, a gente reuniu as forças aí, chamadas forças vivas, né, da cidade, mas não conseguimos ter êxito, né? E aí começou-se, inclusive, a construção da universidade lá, teve todo um esquema, fizeram longe, teve denúncias à época, inclusive, de superfaturamento dos terrenos, de que gente teria comprado as terras no entorno antes para ver valorizado toda aquela terra. Então, e até hoje a coisa ainda não está concretizada. Tem a universidade, mas não tem a sede ainda, porque está lá parado, lá na beira da BR, né? E se a Univille tivesse sido transformada em uma universidade federal, como a gente estava discutindo à época, né? Hoje já tínhamos aí uma universidade federal e a juventude aí tendo acesso, né, a ensino público gratuito para todos, né? Exatamente. Quando a gente formou, né, a discussão, chamou a discussão na comissão de educação, a gente teve esse cuidado de chamar todo mundo para participar. A gente tinha contato dos estudantes, eles trouxeram essa demanda, então a gente chamou a representação dos estudantes da Univille, né, o DCE, a direção, né, da Univille, a gente também chamou para as discussões,
chamamos a CIG, a JORPEM, CDL, né, entidades diversas aí e os demais vereadores também foram convidados para esses debates, essas discussões, né, para, de fato, inclusive chamamos uma reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, inclusive deputados, no sentido de tentar ampliar, né, o leque de discussão, né, porque a gente tinha noção de que se todo mundo tivesse afim, né, se todo mundo quisesse, comprasse essa ideia e se jogasse na luta para obter essa conquista, a gente teria uma grande possibilidade de alcançar essa conquista, assim como a FURB conseguiu lá em Blumenau, né? Mas o que a gente observou assim é que, em especial, as entidades empresariais não compraram a ideia, não pegaram firme, né? Então, meio que houve assim um esvaziamento, me parece intencional, dessa discussão, em especial aí pelas representações do meio empresarial e tal, né? E aí ficamos nós lá na Câmara com a comissão, junto com os estudantes e algumas pessoas também da direção da Univille, né, falando, discutindo, mas sem o apoio de fato de toda a comunidade joinvilense, de todas as forças vivas aí que pudessem abraçar essa causa e de fato fazer com que essa reivindicação, né, se transformasse em algo concreto. Então, me parece que não houve assim um interesse. E aí, claro, não é por acaso, é porque tem muita gente aí os grandes tubarões da educação, que lucram muito, né, com o fato de não ter uma universidade pública na nossa cidade e tal. Hoje tem, mas à época, então, tem sempre muito interesse aí no entorno disso, né? Então, na minha percepção, assim, muita gente não aderiu, de fato, a essa reivindicação, a essa luta, e talvez por isso a gente não tenha alcançado o êxito que a gente poderia ter se todo mundo tivesse abraçado a causa, né? E, de fato, combatido aí para que a Univille fosse, de fato, tornada pública, tornada federal, aí, o que seria de grande importância aí para toda a nossa região. Na verdade, a gente não teve, de certa forma, teve assim, uma certa apatia. Tinha, na Univille tinha interesse nisso, né, mas a gente não conseguiu transformar isso em movimento, né, em colocar essa gente na rua fazendo um combate forte em defesa dessa discussão. Então, me parece assim que houve um esvaziamento, né, das forças que poderiam estar contribuindo. Na universidade, a gente não conseguiu, né, agregar o conjunto da universidade, mas também da cidade como um todo, né, porque só a universidade sozinha não resolveria o problema. Então, me parece que houve assim um esvaziamento assim da discussão, da proposta, né, que iniciou forte e que aos poucos assim parece que foi sendo esvaziada. E a gente não teve também à época as forças para levantar, né, a população, a comunidade, aqueles que teriam aí que seria importante para a comunidade aí ter essa universidade pública gratuita para todos, e a gente não conseguiu tornar essa reivindicação algo que todo mundo abraçasse e fosse às ruas, que como aconteceu na FURB, né? Na FURB, de fato, teve um intenso movimento, inclusive de rua, né, lutando e reivindicando por essa reivindicação e que, ao fim e ao cabo, acabou se consolidando. Aqui a gente teve, por parte aí dos donos do poder, de quem tem muito peso aí econômico na cidade, esvaziou-se, não abraçou a ideia, e a gente não teve um movimento popular de rua assim, forte o suficiente para conseguir arrancar essa reivindicação, né, tão necessária, né, e fundamental aí para todos nós, aí para a juventude e para os filhos de trabalhador, para a população em geral. Eu continuo acreditando na necessidade de transformação da Univille numa universidade federal, né? Na real, eu defendo que todas as universidades fossem públicas, né, federais e tal, para de fato, porque
essa bandeira do serviço público gratuito para todos é uma bandeira histórica aí do povo trabalhador, da juventude, e que de um tempo para cá foi meio que esquecida, né? E aí se adotou a discussão, por exemplo, de cota, né? E eu acho que é um erro você, em nome da questão de cotas, você acabar tirando da ordem do dia a questão da universalização, de garantir vaga para todo mundo, né, que queira entrar na Universidade Federal. E a única forma de garantir vaga para todo mundo é a gente ter universidade pública gratuita para todo mundo, é federalizando, né? E meio que a própria esquerda aí acabou abandonando essa palavra de ordem, de serviço público gratuito para todos, né? E isso é ruim. Acho que a gente precisa retomar esse debate, essa discussão, né, no sentido de fato garantir que todo mundo que queira ir para a universidade tenha acesso a isso, sem ficar na dependência, eu não tenho grana, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, nós temos que ter universidades públicas para todo mundo, para que quem de fato queira ingressar na universidade possa ter essa oportunidade. E do jeito que está, isso não acontece, né? É um limitador o que se paga, né? Os custos aí que tem para você ir para o ensino superior. Né? Inclusive, eu acho que é legal, acho que vocês perceberam aí, tem mais gente que vocês podem, inclusive, também estar entrevistando, né? O pessoal do DCE da época, né? Eu lembro do Tiago, que fez direito, que acompanhava a gente também nessas discussões. A Ilanil, muitas vezes, também acompanhou lá as discussões na Câmara, né? Participava. Eu lembro que a própria Univille produziu um material ali da universidade, um caderno, onde ela cita nesse caderno a questão da luta pela federalização da Univille, né? Então, e lá na Câmara tem inúmeras fontes aí que dá para pesquisar lá, né? E conseguir também trazer mais elementos para essa discussão, mais informações, né? E inclusive aí com fonte, né? Material aí mostrando quem não vinha nas atividades, né? Quem não foi chamado e não respondeu, não se dignou a a lista vir de participar. presença. Exatamente. Então, acho que é um pontapé inicial aí, mas que tem muita coisa que me foge à memória e que estão lá nos anais, né, gravados e também escritos, né, informações que podem ajudar aí a contribuir com esse processo. Né, e naquilo que a gente puder contribuir, me coloco à disposição de vocês, né, a memória é um pouco lenta, mas aonde está, com quem dá para falar, a gente consegue lembrar algumas coisas aí que podem ajudar vocês aí nessa pesquisa, que eu acho que é fundamental fazer, né, como uma forma, inclusive, de trazer novamente essa reivindicação à ordem do dia, né, e, quem sabe, por que não, retomar esse combate, essa batalha, né, pela federalização da Univille, no sentido de que a gente possa ter, de fato, um ensino público gratuito para todo mundo, né, e ter a Univille como federal, com certeza, contribuía com isso.